Em nossos piores pesadelos, às vezes nos vemos sendo sepultados vivos. Nestes terríveis sonhos, nossos punhos batem em vão contra a madeira dura do caixão, e nosso coração se parte com um horror insuportável. Surpreendentemente, tais pesadelos podem se tornar realidade. Ao longo da história, ouvimos relatos verdadeiramente arrepiantes de pessoas sendo enterradas vivas. Um exemplo ocorreu nos anos 1800, no Kentucky, envolvendo Octavia Smith Archer, uma mulher americana que, após perder seu filho, entrou em coma e morreu. Posteriormente, muitos cidadãos foram afetados por uma doença semelhante, levantando suspeitas de que Octavia poderia ter sido enterrada viva. O marido dela solicitou imediatamente a exumação do corpo, confirmando seus piores temores ao encontrar o rosto da esposa contorcido de horror. Essas histórias assustadoras vão além da imaginação, especialmente quando consideramos os familiares daqueles que foram enterrados vivos em 1817. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e comentar o que você acha sobre isso. Vamos lá! O autor John Snart, em seu livro, relata sobre a fonte de horror ligada a um indivíduo chamado Sr. Cornice. Este homem faleceu de febre após o término do seu funeral. Naquela noite, coveiros que permaneceram no cemitério ouviram gemidos subterrâneos. Ao escavar rapidamente, descobriram que o Sr. Cornice já tinha morrido em agonia, com arranhões sangrentos pelo corpo, resultado de uma luta desesperada. A irmã do falecido, temendo o mesmo destino, ordenou que cortassem sua cabeça após a morte. Naquela época, temia-se que se um corpo humano esfriasse e o coração parasse de bater, fosse considerado morto, sem considerar diversas distinções que agora compreendemos. Por exemplo, em casos de hipotermia grave, a temperatura corporal pode cair drasticamente, enquanto em alguém que faleceu de cólera, a temperatura pode aumentar por um curto período. Durante um sono extremamente letárgico, o batimento cardíaco pode ser tão silencioso que até médicos experientes com estetoscópios têm dificuldade em ouvi-lo. Reconhecer sinais fracos de vida, como em pacientes asfixiados, envenenados por monóxido de carbono, ou vítimas de congelamento extremo, raio, concussão ou histeria, era desafiador na época. A decomposição do corpo muitas vezes era a única prova conclusiva da verdadeira morte. Em alguns países, funerais eram permitidos apenas após 3 dias do falecimento, e antes dos avanços modernos, famílias eram proibidas de trabalhar até o enterro do falecido. Apesar dos meios avançados e técnicas de diagnóstico disponíveis para os médicos hoje, histórias perturbadoras de pessoas enterradas vivas ainda surgem periodicamente nas redes sociais e fontes noticiosas, destacando desafios persistentes na medicina contemporânea. Médicos na cidade brasileira do Rio de Janeiro erroneamente declararam Rose Ângela Almeida Santos, de 37 anos, morta por septicemia. Cerca de 11 dias após o funeral, os familiares foram surpreendidos ao serem informados de gritos vindos da sepultura. Ao desenterrarem o corpo, descobriram feridas recentes na testa e nas mãos de Rose, indicando que ela tentou sair do caixão em desespero. Alguns pregos da tampa do caixão haviam se soltado. Historicamente, casos como esses tiveram desfechos felizes, como o incidente de 1993 envolvendo o ex-diretor financeiro sul-africano William Match. Após ser declarado morto em um acidente de carro, ele surpreendentemente apareceu após vários dias, enquanto sua noiva, infelizmente, não teve a mesma sorte. Cabe destacar que, na Idade Média, a superstição levava à decapitação de indivíduos que, erroneamente julgados mortos e posteriormente revividos, eram considerados vampiros. Essa crença refletia o temor de que os mortos ressuscitassem à noite para assassinar e beber o sangue das pessoas. Em outro caso de enterro prematuro, o francês Angelo Ais, de 19 anos, não foi considerado um vampiro, mas sim alguém ressuscitado da morte. Após um acidente de carro, Ângelo foi erroneamente enterrado, pois seu pai havia garantido sua vida com um seguro de 200 mil francos pouco antes do infortúnio. A situação levantou suspeitas, sugerindo que o pai poderia ter motivos financeiros para causar a morte do filho. A companhia de seguros, desconfiada, solicitou a exumação do corpo dias depois, revelando que o coração de Ângelo ainda batia, embora fraco. Após sua recuperação, Ângelo, empreendedor, iniciou a produção de caixões especiais que permitiam ajustes caso alguém fosse prematuramente enterrado.
Falando seriamente, se alguém se encontrar enterrado vivo em um caixão de madeira a 2 metros de profundidade, sem ajuda imediata, a situação é muito desafiadora. Ao contrário do que vemos em filmes como o thriller de Quentin Tarantino, Kill Bill, onde a personagem principal Beatrix consegue abrir a tampa do caixão e escapar facilmente, na vida real as coisas não são tão simples. Em um episódio do popular programa americano Mythbusters, foi tentada a recriação da experiência de Beatrix. Descobriu-se que somente após mais de 600 golpes muito fortes com as mãos, foi possível criar um pequeno buraco na tampa do caixão. Mesmo assim, os apresentadores só conseguiram elevar-se do túmulo em cerca de 60 centímetros, ou seja, aproximadamente 1/3 da profundidade. A prática de enterrar um corpo a tal profundidade sob uma espessa camada de terra tem suas próprias razões, embora possa parecer surpreendente. Em 1655, a pedido do presidente da Câmara de Londres, coveiros começaram a cavar sepulturas de 2 metros de profundidade nos cemitérios para evitar a propagação da peste bubônica que assolava a Inglaterra. Embora a profundidade de 6 pés seja reconhecida como padrão em muitos lugares, especialistas indicam que há uma chance de escapar mesmo de uma sepultura profunda. Caso acorde em um espaço escuro e estreito, onde não pode se sentar ou mover, é crucial manter a calma. Com a respiração intensificada durante o pânico, o oxigênio no caixão normal dura cerca de 40 minutos. Recomenda-se sentir as paredes, cobrir a cabeça com um tecido para proteger os pulmões e estudar a tampa do caixão. Caso necessário, bater no centro dela, usando os pés para criar espaço. Contudo, na prática, escapar de um caixão exigiria considerável esforço físico. Enquanto alguns temem ser enterrados vivos, há casos de pessoas que se enterram voluntariamente por horas ou dias, buscando uma satisfação emocional única. No entanto, tais práticas podem ser perigosas, como ilustrado por um incidente em 2011, quando um russo sufocou ao enterrar-se por um dia devido à obstrução do tubo de respiração pela chuva. Apesar dos riscos, funerais encenados costumam ser organizados por profissionais treinados. Em algumas ocasiões, entusiastas como um blogueiro russo transmitiram ao vivo suas experiências dentro do caixão. No entanto, é vital considerar os perigos envolvidos antes de se envolver em tais práticas incomuns. Obrigado por assistir até aqui, sua presença é muito importante. Comenta o que achou do vídeo, se gostou aproveite para se inscrever, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.